Desculpa, gente. Então, Falha da vou produção. começar aqui. A gente vai estar falando hoje, né, do capítulo 3. Né? Esse capítulo 3, né, ele vai estar abordando o que o homem vem fazendo com a natureza, né, as formas como, né, o espaço natural vem sendo utilizado pelo homem, né? E uma das primeiras questões, né, que esse capítulo vai trazer vai ser a pergunta: o que estamos fazendo com a natureza? Né? Isso, né, vai envolver não só nós, né, indivíduos comuns, né, até as grandes empresas, né, os grandes países que acabam tendo uma influência muito grande, né, dentro desse cenário. Então, né, a primeira questão, né, qual o espaço que a gente vem utilizando? Né? A gente vem utilizando um espaço que ele é natural. Né? Esse espaço natural, ao longo dos anos, ele foi sendo alterado, ele foi sendo modificado. Né? O Marcelo falou isso na nossa última aula, né, sobre a questão do espaço geográfico, né, que é aquele espaço que ele foi construído, projetado, né, o espaço onde as relações sociais acabam acontecendo. Né? Então, esse espaço natural, ele vem perdendo um pouco da sua característica, né? Tanto que, para quem mora, né, principalmente nas grandes cidades, tem se tornado cada vez mais raro, né, a gente ver os espaços verdes, né? Até uma das questões, né, que a própria arquitetura ela vem debatendo nos últimos anos, né? Ou seja, cadê as cidades sustentáveis? Né? Vocês devem ter ouvido bastante essa palavra sustentabilidade. Né? Essa questão de sustentabilidade, ela basicamente seria o equilíbrio entre os elementos que interagem no planeta. Né? E dentro desses elementos a gente vai ter o ser humano, né, e os elementos da natureza como um todo. Né? Então, o desenvolvimento sustentável, né, que é um conceito, né, que surgiu, né, em uma conferência ambiental, né, ou seja, inicia-se com essa preocupação ambiental no mundo, né, ele tem como objetivo o quê? Desenvolver do ponto de vista econômico, garantindo, né, os recursos naturais para as gerações futuras. Né? Então, é a gente pensar que os nossos filhos, que os nossos netos vão ter acesso aos mesmos recursos naturais que a gente tem hoje em dia. Né? Isso é uma tarefa fácil? Óbvio que não. É uma tarefa extremamente difícil. Né? Se vocês forem perguntar aos pais de vocês, as pessoas mais velhas, né, eles vão falar que a cidade era completamente diferente. Né? Então, já vem acontecendo, né, algumas mudanças aí muito significativas dentro da questão do espaço geográfico. Né? O espaço geográfico hoje, ele é basicamente urbano, né, e basicamente construído. Então, esse espaço natural, ele acaba sendo, né, cada vez mais raro, né? Tá cada vez mais difícil da gente observar isso. Marcelo, quer comentar algo? Não, eu acho que no geral é justamente isso, né? A gente já começa a observar esse equilíbrio, né, entre os elementos que interagem no planeta. Eu acho que a pandemia vem justamente mostrar o quanto existe na verdade, um desequilíbrio, né? A gente vai ver que no final das contas, o preço das coisas vão ficar cada vez mais caros, né? Porque você vai limitando o acesso de determinada parcela da população a certos serviços e a certos bens, né? Isso prova aí, uma prova viva disso é o arroz custar mais de R$ 30, o litro do óleo custar mais de 7, né? A gente já teve época aí que o feijão custou em lugares R$ 15. Então, assim, problemas de safra de tomate, cebola, batata, são todas situações que mostram que numa situação de desequilíbrio entre esses elementos, a gente percebe justamente que as pessoas que têm mais dinheiro, né, as pessoas que são mais abastadas, que têm um poder melhor, são eles que vão ter literalmente acesso, né? A gente vai ver que daqui a pouco a gente vai ter dinheiro, que a gente vai continuar trabalhando, o trabalho existe, mas o nosso dinheiro não vai comprar nada, porque a gente não vai ter acesso a comprar nada ou pouquíssima coisa com aquele dinheiro que a gente tem. Então, assim, esse equilíbrio, né, que a Camila fala entre os elementos que interagem no planeta, justamente ele está relacionado com as relações sociais, está relacionado com a relação como o homem consome o próprio espaço, né, como o homem consome essa própria situação, né? Tem um teórico, um demográfico, né? Camila com certeza lembra dele, que é o Thomas Malthus, né? O Malthus tinha uma teoria que ele dizia que a população ia crescer de uma forma tão grande
que não existiria comida suficiente para alimentar, né? E a teoria de Malthus está plenamente correta. O Malthus só errou em uma coisa. Ele não levou em consideração, né, guerra, fome, doença, esses processos que na demografia, né, no estudo da população, a gente chama de controles de população, né, controles naturais. A questão de pragas existentes no mundo, a própria pandemia do coronavírus é considerada uma doença de controle populacional. Ela pode ser considerada assim. A gripe espanhola, lá no século XX, a peste negra no século XIV. Então, a gente vê várias doenças que serviram durante muito tempo como um controle populacional com o objetivo de tentar colocar o planeta, vamos dizer assim, num eixo, né? Tentar fazer uma situação, para quem viu Vingadores, né? É meio que o Thanos faz lá, né? Estala os dedos para matar aleatoriamente metade da população, né? 50% de tudo, né? Então, assim, seria mais ou menos esse equilíbrio, entraríamos nessa forma. Só que o equilíbrio, de fato, está relacionado nisso, de como você consome o planeta, como você se interage com o planeta, né? Professor, qual é o tema da aula? O tema, peraí. Camila, me ajuda. É o que estamos fazendo com a natureza. A gente vai trabalhar as questões ambientais na aula de hoje. Essa é a temática, é meio ambiente. Ah, sim. Pode passar, Marcelo. Vou passar, tá? Né, então, né, pensando nessa lógica de meio ambiente, né, pensando nessa questão, né, onde a gente tem, né, um uso, né, do espaço de forma muito inapropriada, né, ou seja, o homem ele vem, né, utilizando, né, de formas aí sem limite, né, digamos assim, né, os recursos naturais. Isso vem aí prejudicando muito o nosso meio ambiente, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de devastação do meio ambiente, a gente tem que entender a origem disso, né? Então, a gente tem duas vertentes, né, de como que surgiu, né, a questão de vida, né, a questão de planeta, né? Então, a gente vai ter esses dois contextos, né? A questão da ciência e a questão da religião, né? Então, eu sempre falo, né, que uma coisa não anula a outra, né? A ciência fala, né, que a partir do Big Bang, né, a gente teve a Constituição, né, então foi aos poucos, né, da mesma forma, né, que a religião, principalmente, né, o cristianismo, né, prega, né, que Deus fez o mundo, né, em 7 dias, ou seja, né, as duas vertentes, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista religioso, né, elas trazem o quê? Com que a gente vai ter uma constituição aos poucos, né, não foi do nada, né, as coisas foram se constituindo, né, então a gente demorou muito tempo para né, o planeta, né, ser formado da forma que a gente entende hoje, né, não foi do nada, né, então a Terra, né, ela já tem 4,5 bilhões de anos, né, bastante tempo, então, né, a gente percebe que toda a configuração que a gente tem da Terra hoje é de bilhões de anos, então, né, toda a devastação que a gente faz, às vezes é muito rápido esse processo, né, mas demorou-se muito para a Constituição, né? Então, o homem ele surge aí há cerca de 100 mil anos, né? Então, se a gente for imaginar, por exemplo, um livro, né, um livro de 100 páginas, né, o homem vai surgir lá na página 97, né? Então, o nível de destruição dele para o final do livro é muito grande, né? Quase igual ao Thanos, né, Marcelo, que você comentou, né? Quando ele aparece, o nível dele, né, o poder de destruição é muito rápido, né? Então, se a gente for pensar nessa lógica de um livro, né, imagina o vilão só aparecer na página 97 e acabar com tudo, né? Então, a gente percebe que a velocidade que a gente tem feito, né, desse uso da ocupação com a terra, né, com a natureza, tem sido de forma muito agressiva, né? Então, a gente percebe o quê? Que mesmo nesses 4,5 bilhões de anos, né, o que a gente tem como a principal característica é que o homem demora a aparecer e essa demora que o homem tem, ela acaba sendo extremamente prejudicial para o meio ambiente, né? Então, o meio ambiente ele acaba se tornando extremamente prejudicado por causa dessa ação antrópica, né? Esse nome também acaba aparecendo bastante, né? Ou seja, a forma como o homem, né, ele vem utilizando de maneira muito irregular, né, a questão principalmente aí do meio ambiente, né? Se a gente for reparar, né, os nossos últimos desastres ambientais, né,
Brumadinho e Mariana, né, são desastres que ocorreram, né, claro, em áreas de barragens, né, aonde a mineração foi o grande motivo, né? Vocês podem perguntar, Camila, mas, né, essa foi um acidente, né? Mas foi um acidente que dava para prevenir, né? Então, todo acidente, né, a grande parte dá para se prevenir, né? A Vale arrecada bilhões por ano, né? A última vez que eu vi, não sei se o Marcelo sabe os dados atuais, mas eles tinham pagado alguns milhões de multa, né? Então, assim, é muito pouco, né, para a empresa, né? Então, assim, acaba que compensa o crime, né? Ou seja, vou perder uma barragem, né, alguns milhões, né? E aí na bolsa a empresa vale muito mais, né? Então, o nível, né, de destruição que o homem causa é muito grande, né? E a compensação para quem é atingido, para quem sofre com essas questões de problemas ambientais é muito pequena, né? Tem gente em Mariana que até hoje ainda não recebeu, né, uma casa, né? Então você imagina, a pessoa tinha uma vida e ela perdeu a casa, né, e até hoje, né, mais de 6 anos, né, a tragédia. Então a gente percebe que o crime, né, infelizmente acaba compensando, né? O homem ele acaba utilizando demais, né, desse recurso que ele é natural. Marcelo? Eu vou complementar até duas coisas. Uma sobre a Vale. Eu fiz um trabalho com os meus alunos em 2019 e aí alguns deles levantaram uma situação que eu me lembro até hoje. A Vale chegou a indagar o seguinte, que ela não poderia pagar a indenização por pessoa desaparecida. Ela conseguiu na justiça uma brecha para que ela pagasse apenas sobre, literalmente, pessoas mortas, né? Porque eles alegaram que pessoas desaparecidas não necessariamente estavam mortas. Então, assim, o número de indenizações que a Vale pagou realmente foi menor do que deveria, né? E essa questão do homem com a natureza, eu lembro que tem um autor que fala, realmente não vou me lembrar o nome dele, ele vira e fala justamente o seguinte, essa questão de ciência, ser humano, ciência, religião, né? A gente vê o seguinte, quando a gente tem os relatos de criação do cristianismo, né, se fala que Deus criou o universo, criou a terra, criou todos os animais, os seres vivos, e simplesmente ok. E quando foi falar do homem, né, se fala que o homem é criado à imagem e semelhança do divino. E aí, o homem, a partir do evoluir do tempo, ele percebeu que na natureza não existia a presença do divino, que a natureza foi criada para o homem poder explorar, né? Que Deus fez ao contrário, não é, né? Homem e natureza vivendo, coexistindo, vivendo os dois. Pelo contrário, durante o século XVII, XVIII, na Revolução Industrial, o ser humano apenas enxergou a natureza como uma fonte infinita de matéria-prima. Nós vamos explorar, 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 e eles justificavam dessa forma. Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho o divino em mim, e a natureza foi criada por Deus para me servir. Tanto que no período das revoluções industriais é onde a gente percebe, onde a gente teve um pico imenso de exploração ambiental, né? E hoje a gente vem cada vez mais, esse processo não vem parando, né? Pode passar. Acho que tem uma antes, Marcelo, não tem não? Ai, passei muito. Acho que passou. Não, é isso mesmo. Não é esse mesmo? Beleza. Então, né, a gente vai ter o uso do planeta, né? Então a gente está falando da forma como a gente utiliza esse planeta, né? O Marcelo falou dessa questão, né, da adaptação, né, da criação do homem, né, de se ver com uma imagem e semelhança, né? E uma das características, né, que a gente observa, né, de forma muito expressiva, por sinal, né, é a questão que o homem faz do uso, né, do planeta, né? Então né, hoje em dia, se a gente for analisar, né, o contexto que a gente tem, né, de industrialização, do nível de tecnologia, de ciência e de informação, é enorme, né? A gente está passando nesse contexto da pandemia, né, em menos de um ano, a gente, né, em alguns meses, né, foi criada uma vacina para um vírus que ninguém faz a menor ideia de como que ele é de fato, né? Então, em tempo muito recorde, né, se criou uma vacina, né? Então a ciência ela está muito acelerada, né? Muita gente ainda fala, pô, mas está demorando a vacina, né? Mas se a gente for pensar, né, esse vírus é muito novo, né, muito recente. Então, né, à medida que a ciência evoluiu, né, hoje em dia a gente consegue, né, fazer esses grandes efeitos, né, por exemplo, como a questão da vacina contra o coronavírus, né? Então,
o homem ele sempre teve o domínio aí de conhecimentos e habilidades, né? A gente já analisa isso do ponto de vista do fogo e da escrita, né? Então, se a gente for olhar ali, né, o contexto, né, das primeiras civilizações, né, o desenvolvimento do fogo, da escrita, isso foi um avanço, né, muito além do tempo, né? E isso fez com que, a partir dali, né, vários outros tipos de conhecimento, né, foram sendo criados, né? A gente tem a agricultura, né, como um dos grandes fatores, né? A agricultura mudou o modo de vida dos seres humanos e a sua relação com o espaço, né? Hoje em dia, né, acho que no próximo slide, vai falar sobre a questão do nosso consumo de água visto do ponto de vista da agricultura, né? Então, a agricultura consome muita água porque somos, né, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, a nossa relação com a agricultura, e aí a gente pode incluir o Brasil nesse cenário, que o Brasil até, né, a década de 50 era praticamente agrário, né? O que a gente tem? Um país, né, que tem uma grande influência, né, do ponto de vista da agricultura, né? Claro que hoje em dia a gente já fala de uma agricultura que ela é modernizada, né? Provavelmente vocês já viram aquela propaganda, né, que fala que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Aquilo é agricultura de exportação, o agronegócio, né? Uma agricultura onde ela se utiliza de forma muito expressiva do solo brasileiro, né, dos climas, né, das áreas onde são plantadas, né, da nossa hidrografia, e todo esse uso, todo esse consumo acaba sendo vendido para fora, né? E quem fica com prejuízo, né, na verdade, é a população, né, de origem, né, é o próprio território brasileiro. Então, esse aumento da produção de alimentos, ele foi muito maior, né, principalmente aí na década de 50, com a Revolução Verde, né? Marcelo falou da questão, né, da teoria malthusiana, né, que pensava que a gente não ia conseguir produzir, né, alimentos para todo mundo, né, e posteriormente a tecnologia, né, fez com que essa teoria, né, ela fosse renovada, ou seja, os novos problemas, né, que surgiram a partir disso, né? Então o aumento da produção de alimentos lá na Revolução Verde, né, foi motivado, né, com a ideia de tentar acabar com a fome no mundo, né? E a gente sabe que essa ideia de acabar com a fome no mundo não é só pela falta de alimentos, né? É principalmente pela questão de logística, principalmente pela questão do acesso, né? Então, esse aumento, né, do consumo, esse aumento que a agricultura teve nos últimos anos, né, foi motivado por conta do crescimento da população mundial. Uma outra característica que é importante foi a ocupação de novas áreas no planeta, né? Então, as migrações, os movimentos, né, que se deslocaram pelo planeta, eles foram ocupando novas áreas, né? Ou seja, novas áreas foram sendo conquistadas. Marcelo? Quer falar algo? Tem um complemento, mas assim, bem rápido. A Camila falou sobre a questão do agrotech, né? E falou que é uma agricultura de exportação, né? E a gente realmente paga esse preço muito alto. Vou dar só um exemplo para vocês da situação. A culpa, né, do óleo de soja hoje está tão caro é porque o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, né? E aí, como o dólar está muito alto, você está vendendo soja para fora do país. Então, assim, quem é produtor, né? Quem é o agronegociante, né? Ele está vendendo em dólar. E aí ele está vendendo para fora do país em dólar e está querendo vender dentro do país a preço do dólar. Então, assim, a gente está vivendo essa situação por conta da alta do dólar, por conta da alta de tudo. Entendeu? Então, isso acaba sendo ruim no nosso consumo, né? E aí a gente entende, né, a questão do espaço no planeta, né? A gente estava falando do uso do planeta e a gente começa a compreender esses espaços, né? Então a gente tem aí 74%, né, de oceanos e mares e 26% de terras, né? E temos uma grande, né, uma imensa biodiversidade, né? Ou seja, uma grande diversidade vegetal, uma grande diversidade ecológica, né? Então, essa biodiversidade, ela se encontra em várias áreas do planeta, né? A gente pode destacar o Brasil como um cenário, né, que utiliza bastante, né, de biodiversidade, né? A gente tem, na nossa floresta amazônica, a gente tem o que chamamos aí de espécies endêmicas, né? Ou seja, uma quantidade muito, muito grande, né, de
de animais e de plantas que só existem lá, né? Então, essa questão endêmica, ela é muito forte em áreas onde a gente tem uma grande biodiversidade, né? E a questão voltada para as plantações, né? A gente tem também o desenvolvimento aí de fertilizantes, né? E agrotóxicos, né? Em prol aí, né? De não permitir o desenvolvimento das pragas, né? Então, também no contexto da Revolução Verde, que foi na década de 60, né? A gente vai ter aí a inovação, né, de fertilizantes químicos, né, ou seja, de veneno, né, para você matar vários tipos de pragas, né, de vários tipos de alimentos, e aqueles fertilizantes, né, extremamente poluentes, né, extremamente químicos, acabaram afetando diretamente a saúde de um monte de gente, né? Então, apesar do nosso espaço no planeta, né, ser até grande, né, em relação a questão das terras, né? A gente precisa associar também a questão desse desenvolvimento, né, de fertilizantes aí que a gente tem, né? O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade aí liberada de agrotóxicos e fertilizantes do mundo, né? Então, a gente consome muito veneno, né? Claro, né, indiretamente, né? Porque a gente, né, não, às vezes não dá tempo, né, a correria do dia a dia, então as pessoas às vezes não têm tempo, né, de lavar os seus legumes e verduras, né, e é o que é mais barato, né, Marcelo estava falando da questão, né, do preço, né, dos alimentos, né, se a gente for analisar, por exemplo, a questão, né, das verduras, dos legumes, né, que são de origem sem agrotóxicos e fertilizantes, eles têm um preço muito mais elevado do que aqueles que têm, né, então, né, por uma condição extremamente econômica, a gente acaba, né, consumindo o que é mais barato e, né, infelizmente, é o que tem mais veneno. Marcelo, pode passar, se quiser comentar algo. Em relação à água do planeta, né, que eu tinha falado com vocês, né, o nosso consumo de água doce, né, ou seja, a água que a gente pode aí consumir, é cerca de 3%, né, do que a gente tem aí das nossas águas, né, o restante é água salgada. Então, a gente não tem tanta água assim, olhando desse ponto de vista, e, né, eu coloquei esse gráfico aí, que está separado por setores, né, então vocês podem ver ali que mais de 70% é a agricultura que consome, né, então é a agricultura que acaba ali utilizando, né, a grande parte, né, desse consumo de água, né, e a gente vai ter 22% do uso doméstico, ou seja, o que a gente usa nas nossas casas, e 8% da indústria, né? Ou seja, uma área que também acaba consumindo muito, tá? E dentro do conceito da indústria, a gente associa também, né, o consumo de água virtual, né? O que é a água virtual? É aquela água que a gente consome sem contabilizar, né? Então, tudo que você tem na sua casa foi produzido, provavelmente gastou água, né? E essa é uma água que a gente não contabiliza, né? A gente só está contabilizando aquela água que chega nas nossas casas ou que a própria agricultura utiliza, né? Mas a gente não contabiliza também aquela água que a gente consome de forma indireta. Marcelo, quer comentar? Não, tranquilo, pode ir indo. Pode passar então, por favor. Né? E aí a gente vai estar falando da questão, né, de água, a gente vai ter a questão do ciclo da água, né, que é um processo onde a água ela vai evaporar, né, aquele processo de evaporação, depois ela vai condensar, depois ela vai precipitar, né, que são as chuvas, e ela volta a infiltrar aí o solo, né? Então esse processo, né, é chamado de ciclo da água, ou seja, a água ela permanece fazendo este retorno, né, sempre. Né? Então, por exemplo, se a gente está consumindo uma quantidade muito grande de fertilizantes agrotóxicos e deixa, por exemplo, né, as embalagens, né, abertas em áreas onde, né, pode chover, aquela água vai acabar levando, né, esse tipo de veneno para dentro do solo, né? Ou seja, essa infiltração da água no solo, ela vai ser extremamente prejudicial, né? Não só para o consumo humano, mas principalmente, né, para o consumo aí da vegetação, tá? E aí eu trouxe um exemplo, né? A gente pegou um exemplo do consumo de água, porque o consumo de água tem a ver diretamente com a questão de desenvolvimento, né? Então, quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de países, né, que possuem características, né,
mais ricas, né, onde vão ter uma condição de vida melhor, né, onde a população tem um outro tipo de padrão de vida, né, e a gente trouxe essa questão do consumo de água, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa, né, ela consome cerca de 500 litros de água por dia, né? Em vários países africanos, né, a gente vai ter o consumo aí de litros de água por pessoa, cerca de 40. Né? Então, observem aí a grande diferença que a gente tem. Né? Nos Estados Unidos, consumindo 500 litros por dia, e em países africanos, né, os mais pobres, né, aqueles que passam por situações extremamente precárias, eles acabam consumindo 40 litros. Né? Então, essa desigualdade do consumo de água, ela reflete diretamente num desenvolvimento socioeconômico, ou seja, a forma como um país, né, ele demonstra que ele tem mais dinheiro, né, que a influência dele acaba sendo maior. E o consumo de água, né, ele cresceu 3 vezes mais do que a população. O que determinou o uso das águas subterrâneas, né, ou seja, os lençol freático, né, as águas que a gente tem no nosso solo, elas começaram a ser o quê? Utilizadas porque o consumo se tornou maior. Né, uns anos atrás, vocês vão lembrar, né, que o Cantareira secou, né, lá em São Paulo, e ficou aquela preocupação muito grande, então se aumenta muito, né, o preço aí do valor da energia elétrica, né, o consumo de água também fica mais caro, porque esse alto consumo de água que a população vem tendo, né, é muito justificado, né, pelo esse crescimento da população. Então, a população está crescendo muito e, obviamente, que acaba consumindo muito também. E em relação à poluição das águas, né, o que a gente tem diretamente com a poluição dos rios, né, e principalmente com a poluição através da infiltração de fertilizantes agrotóxicos nos solos. Pode passar, se quiser comentar algo, Marcelo. E aí a gente tem uma outra questão, né, que o texto traz, né, como alimentar tanta gente, né? Então eu falei que a gente tem aí cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, é gente pra caramba, né? Então como é que a gente alimenta esse tanto de gente, né? Aumentar a produção de alimentos requer aumentar o consumo de água, né? Então a gente sempre vai esbarrar nessa questão, né? Então se a gente tem muita gente, a gente precisa produzir muita comida, né? Mas na mesma sequência que a gente vai produzir muita comida, a gente acaba o quê? Tendo que aumentar o nosso consumo de água. Então, esse equilíbrio, né, entre produção de alimentos e consumo de água é um dos grandes problemas da atualidade, né? E isso vai se tornar um dos grandes problemas no futuro, né? Vários locais, né, estão perdendo a sua qualidade hídrica, né? Hídrico tem a ver com a questão de água, né? Então, várias regiões no mundo já vêm sofrendo com esse conceito que é chamado de desertificação. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né? Como a própria palavra já remete, é quando um espaço se torna um deserto, né? E o deserto, esse processo de se tornar um deserto resulta em quê? Na perda do solo, né? Ou seja, a perda da fertilidade do solo, o aumento da erosão e o saneamento dos rios. Né? Então, aquela área ela vai perder a sua fertilidade, né? Aquele solo já não vai mais conseguir produzir, né? E a gente vai ter um processo muito sério ali, né, de falta de alimento. Alguém ia falar alguma coisa? Eu. Fala. Então, é que, tipo assim, 7 bilhões de pessoas, mas só no Brasil, não é? Não, no mundo. Ah, no mundo. 7 bilhões. Gente pra caramba. No Brasil, a gente tem um pouco mais de 210 milhões de habitantes. Tá? Então, a gente vai ter, né, essa questão da desertificação, né? Ou seja, um processo que vai tornar, né, um solo que era produtivo e improdutivo, né? Ou seja, a gente vai ter aí uma perda de fertilidade do solo. Pode passar, Marcelo? E aí a gente vai ter 2 situações, né, 3 situações, né, que envolvem aí os problemas ambientais numa escala um pouco maior, né? São os grandes problemas que a gente tem da atualidade para o futuro. Né? Primeiro que é o aquecimento global, né? Esse aquecimento global é um aquecimento de todo o planeta, né? Ou seja, estamos aumentando aí a nossa temperatura, né? E essa temperatura ela está sendo aumentada
por causa das emissões de gases poluentes, né, CFC, né, outros gases que acabam contribuindo muito, né, para esse aquecimento. Aí vocês podem pensar, Camila, mas não é ruim, né, eu gosto de calor, né, mas o problema é que esse aumento da temperatura, ele vai afetar diretamente, né, o derretimento das geleiras, né, então as nossas áreas, né, que são congeladas, elas começam a derreter, né, e isso faz o quê? Com que a gente tenha... Ia falar, Maria? Eduarda? Tipo assim, na minha opinião, eu acho que se o Sol ficasse mais próximo, né, do Brasil, outro país, as pessoas iam morrer queimadas, não ia? Se ficasse mais próximo. Se for muito perto, se for muito perto, acho que a gente ia virar, né, churrasquinho mesmo. Mas em relação, né, ao aumento da temperatura, né, a gente acaba tendo aí essa questão do derretimento das geleiras, né, que vai acabar gerando aumento do nível, né, dos oceanos, e isso, obviamente, acaba inundando as grandes cidades, né? Então, a gente vai ter aí uma série de problemas por causa do aumento da temperatura, né? E outro ponto que é importante a gente destacar é a poluição do ar, né, que é motivada também pelos gases, né, a poluição da água, que a gente comentou, né, principalmente por conta da infiltração das águas subterrâneas, né, o solo, a poluição do solo, né, o lixo urbano, né, a gente produz muito lixo enquanto, né, moradores aí de áreas urbanas, né, então são problemas aí ambientais que, né, a gente vem causando muito ao nosso planeta. Pode passar, Marcelo? E aí, né, a gente vai ter, né, o planeta Terra, ele forma um só conjunto, né, onde tudo se relaciona. Então, assim, à medida que a gente utiliza, né, do planeta, né, não é uma coisa, eu estou poluindo aqui no Brasil e está tudo certo, né? A gente acaba poluindo o mundo todo, né? Então, o mundo todo acaba sendo afetado por decisões, né, das grandes potências mundiais. Então, se a gente imaginar, né, Estados Unidos e China, que tem, né, que são as duas maiores potências, né, que possuem aí um índice muito elevado de industrialização, né, eles acabam poluindo de uma forma tão grande que afeta todo mundo, né? Então, a Terra não existe, né, uma lixeirinha onde a gente polui e depois joga fora, né? Tudo fica ali dentro de um conjunto, né, um sistema, né? Então, a gente precisa lidar com os nossos problemas, principalmente, né, aqueles que são voltados para o meio ambiente, né? Como vocês viram na questão do exemplo, né, de consumo de água, né, os Estados Unidos, enquanto uma superpotência, né, todos os seus habitantes, né, do território estadunidense, né, acabam tendo um alto padrão de vida, né? Mas, né, em vários países africanos, em países, né, de outros continentes, a gente tem, às vezes, uma pobreza muito grande, né? O Haiti, aqui na América, né, uma pobreza muito expressiva, né? Então, óbvio que o desenvolvimento socioeconômico dessa população é muito baixo, né? Então, acaba que todo mundo é afetado com a poluição, mas, né, não é todo mundo que é igual, né? A gente vive aí em grandes, em constantes aí, relações econômicas e sociais, né? E aí o problema é que somente algumas pessoas tomam as decisões que vão afetar o espaço de todos, né? Como eu falei, né, a gente pode destacar os Estados Unidos e a China, né, como os grandes países aí, né, que tomam as rédeas do mundo, né? E a gente vive, né, num sistema que ele é capitalista, né? E esse sistema capitalista, ele requer principalmente com que a gente tenha, né, a questão do lucro, né? Então, no sistema capitalista, né, o que a gente mais vai ter é a relação do lucro, né? Precisa ter esse lucro, né? A gente precisa ter aí essa questão do dinheiro sempre na frente, ou seja, produzir, né? Vender, né? E as pessoas continuarem a consumir. Marcelo, pode passar? Se quiser comentar. E o que a gente pode fazer, né? Ou seja, como que a gente lida com essas questões, né? Existem algumas soluções, né, que são possíveis para isso, para os problemas, né? Mas todas vão gerar algum tipo de prejuízo, né? E aí vocês podem associar principalmente com prejuízo econômico, né? Então, as empresas que produzem, por exemplo, né, as empresas sustentáveis, né? Elas acabam desmatando, mas elas acabam reflorestando, né? Todo esse custo do reflorestamento, por exemplo, né, a Faber-Castell, né, que é uma empresa que produz, né, material de papelaria, né?
eles reflorestam, mas, né, esse custo cai na mão do consumidor, né? Então, tudo, né, que envolve essa questão da sustentabilidade, ou seja, de você, né, manter um nível econômico e garantir os recursos naturais, acaba tendo um valor ainda muito mais caro, né? Ou seja, um valor, né, que acaba sendo prejudicial principalmente para o consumidor, né? Então, as empresas, né, como eu falei no slide passado, né, essa questão do lucro acima de tudo, ela cai nesse contexto, né, principalmente, né, de tentar refazer isso, de tentar reajustar, né? Então, a gente teve aí a conferência, né, de Paris, né, em 2017, o que, né, os Estados Unidos não assinaram, ou seja, a principal potência mundial não assinou reduzir, né, o seu nível de industrialização, então, né, ou seja, eles não querem perder dinheiro e, obviamente, essa conta fica, né, acaba caindo aí no colo de todo mundo, né? E, né, é necessário que as mudanças elas não sejam apenas globais, mas desde as mudanças que elas são ali, né, locais até as globais, ou seja, tudo precisa se adaptar a esse novo cenário, né, esse cenário de meio ambiente, onde a gente vai ter aí uma grande quantidade, né, de problemas para resolver, né, questões como aquecimento global, questões como o efeito estufa, com a relação principalmente do que a gente tem aí com a questão do desmatamento, né, que acabam afetando diretamente aí o meio ambiente. Professora, Oi, Maria Eduarda. Sobre o aquecimento global, eu não entendo muito bem algumas coisas. O que você não entende? Tipo assim, né? Tem muito tempo que eu não ouço falar sobre aquecimento global. Tá. Aí eu queria reforçar as minhas dúvidas. Maria Eduarda, pensa que, né, todo mundo está poluindo, né? Tá todo mundo emitindo gases, né? Esses gases, eles ficam aonde? Presos na atmosfera, né? Então, esses gases, eles são lotados de elementos químicos, né? E esses elementos, eles acabam o quê? Aumentando o nível de temperatura, né, do que a gente tem da Terra, né? Se você reparar no jornal, principalmente agora, né, em junho, né, que quando começar o inverno, a cidade de São Paulo, principalmente, você vai ver de manhã uma nuvem cinza, né, sobre a cidade. Aquilo ali são emissões de gases poluentes, né? E aquilo ali aumenta o quê? A temperatura. Né? Se você já foi, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, no centro, né, quente pra caramba, né? Porque ali os gases eles estão o quê? Condensados, né? A gente não consegue separar isso. Uma quantidade muito grande de prédios faz o quê? Com que a gente tenha aquele ar preso ali, né, um ar quente com ar frio, né, não faz a troca, né, e aquilo ali acaba aumentando ainda mais, né, a condição, né, de temperatura, ou seja, o aumento ali, né, de graus Celsius que a gente tem nas grandes cidades urbanas brasileiras. Compreendeu, Maria Eduarda? Agora já deu para entender. Que bom. Marcelo? Não, tranquilo, não tenho... Meio ambiente não é uma área não é muito... Não é muito minha praia, gente. Dessa área de ciências humanas, não é minha praia meio ambiente. Minha praia é falar de disputa de terra, Você gosta da confusão, dos conflitos, eu gosto da confusão. O conflito e o confronto, é isso que eu pesquiso. Mas, no mais, eu acho que, acima de tudo, a gente entender, né, que a questão do lucro visa muito mais do que o desenvolvimento sustentável, né? A gente percebe que a sociedade atual ela está visando cada vez mais a questão do lucro e parando de visar, né, a questão do bem-estar. Eu vi esses dias era como se fosse um meme, né? Falando assim, sobre uma cápsula que a NASA conseguiu pousar em Marte. E aí falou, né? E se Marte já foi um planeta habitado, né? E aí o ser humano destruiu tudo que existiu lá e veio para a Terra terminar de destruir aqui. Então, assim, claro que isso é um meme, uma ideia, porque de fato não é, mas a gente consegue ver justamente essa situação, né? A predação. O homem está consumindo tanto o planeta ao ponto dessa destruição. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?